Olá turma, bom dia, tudo bem? Ou boa noite. Essa gravação foi feita à tarde, né? Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar com vocês, tá? Muito bom. Hoje vamos estudar sobre dois grandes personagens da filosofia grega, que é Platão e Aristóteles, tá? Dois caras muito controversos, mas muito bons, tá? São praticamente os pais da filosofia, né? Depois de Sócrates, tá? São os caras que dão os primeiros passos iniciais para os grandes pensadores, e aí também segue uma série de correntes também, né? Filosóficas também, como a biologia, a psicologia, a matemática e outras fontes de pensamentos também, tá? Todos eles se originaram praticamente das ideias originais tanto de Platão como de Aristóteles, beleza? Vamos começar primeiro por Platão. Gente, Platão foi um cara de uma vida aristocrática, tá? Platão nunca conheceu pobreza. Platão foi um cara que nasceu em berços esplêndidos, né? E sua família tinha a ideia de projetá-lo para a política, tá? De talvez levá-lo para a advocacia, né? E ao mesmo tempo aprender a oratória para se tornar um grande político. Então, naquele período já havia o sofista Sócrates, né, que era considerado como um dos grandes oradores da época, desse período da Grécia Antiga. Então, por sugestão da própria família de Platão, Platão foi sugerido, né, a aprender aos pés de Sócrates a oratória, para saber como se seria, no caso, como se daria a oratória e a arte, né, de dominar a arte, de conversar, a arte, na verdade, da dialética. O que acontece é que Platão, gente, passou a observar em Sócrates, né, uma coisa muito mais importante, que era a própria filosofia, tá? Enquanto que Platão foi no sentido de aprender a oratória, né, no outro sentido ele acabou aprendendo a própria filosofia e se tornou um grande filósofo, como também um seguidor incondicional de Sócrates. Acontece que Sócrates era um cara que ensinava, como nós já vimos na última aula, de graça, né? Era um cara que, um sofista, né? Um professor que ensinava em praça pública, inteiramente gratuito, né? Enquanto outros ensinavam por dinheiro, né? E aí o que acontece é que Sócrates, por ser um cara muito crítico também, e foi acusado de ter levado a juventude à própria rebelião, né? E à própria perversão, e aí, como diz a história, foi condenado, né? E aí foi obrigado a tomar veneno cicuta, né? De uma planta venenosa, e acabou sendo envenenado. Inclusive Platão foi um cara que ainda deu sugestão para Sócrates para que ele não se suicidasse, né? Porque não haveria razão para isso, né? Porque o que ele falava na questão do sofismo, das ideias, né? Da dialética, não havia nenhum crime nisso, mas sobretudo Sócrates era um cara muito leal, muito integral, né? Muito íntegro, né? Ao seu discurso, e acabou sendo morto, né? Permitindo sendo morto, ok? Muito bem. Bom, depois da morte do seu grande mestre, né, Sócrates, Platão fica só, tá? Nasce em 428 e morre em 347 a.C. O que acontece, gente, é o seguinte, é que Sócrates, há quem diga, né, que Sócrates era um cara leigo que não sabia nem ler nem escrever. Por essa razão, Sócrates não deixa nada escrito, tá? Mas Platão, o seu discípulo fiel, acaba escrevendo, né, sobre os pensamentos, sobre a oratória de Sócrates. E um dos livros muito importantes que Platão escreve é o chamado A República, né? E esse livro, inclusive República, gente, é um livro muito importante, onde nós vamos tratar hoje a respeito do mito da caverna, tá? É uma ideia que Platão utiliza na ilustração para explicar as grandes verdades, para falar sobre a questão do sensível, do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Porque Platão era um cara que buscava a explicação simples por razões simples. Ele buscava, ou seja, grandes explicações, explicações complexas que até hoje se estuda, até hoje algumas pessoas não entendem o seu pensamento, e ele buscava de forma muito simples, tá? Simples para explicar grandes coisas, grandes reflexões. Bom, e no mito da caverna a gente encontra uma coisa interessante, né? Que é justamente que ele tenta explicar os dois mundos, que é o mundo sensível, tá? E é o mundo inteligível. Vamos lá.
Bom, Platão e Aristóteles e suas respectivas divergências ideológicas, ou seja, o mundo das ideias, tá? Platão nasce em 428, morre em 347, era na verdade apelidado de Aristóteles de Atenas, tem esse apelido. O apelido Platão talvez tenha vindo dos ombros largos que ele tinha, né? O corpo quadrado, de família aristocrática. Depois de várias cidades, né, de viajar por várias cidades, fundou uma escola muito importante, tá? Que foi uma escola, inclusive, que deu cabo para o ensinamento também de Aristóteles, que aliás Aristóteles havia se transformado também em outro seguidor, não só seguidor, mas como também seguidor crítico também de Platão. E ele fundou a escola chamada Academia. Academia, tá? Platão fundou a escola Academia. Essa escola Academia ela permaneceu por muito tempo, tal, e deu origem também a muitos filósofos pensantes. Muito bem. Agora vamos, galera, para a alegoria da caverna. É uma coisa interessante, né? Que é chamado mito da caverna ou alegoria da caverna. O que que acontece? A gente observa aqui, não sei se vocês conseguem perceber aqui no vídeo, aqui ó, esse aqui é uma grande fogueira, tá? Isso aqui ó, é uma grande fogueira. Tá? Uma grande fogueira. Esses aqui são personagens, ó. Personagens e personagens. Isso daqui é o muro, tá? É o muro. Tá? E esses aqui, ó, são personagens acorrentados. São personagens acorrentados. Tá? E pasma aqui sobre aqui uma grande escuridão. Você vai perceber uma coisa interessante, né? O que Platão vai chamar de mundo sensível. Mundo sensível e mundo inteligível. E mundo inteligível. Inteligível. Bom, o que acontece, gente? Platão parte da seguinte ideia. Ele parte da seguinte ideia que todas as formas e objetos que partem a partir do reflexo dessa fogueira, como vocês percebem aqui, ela se reproduz aqui na parede. O que acontece? Havia prisioneiros, tá? Pessoas que estavam presos dentro da caverna, tá? Que só passavam a ter ideias, né, das imagens que eram reproduzidas pelo próprio reflexo do fogo ou da fogueira. Por exemplo, aqui você tem aqui um cavalo, uma árvore, que são reproduzidas. Então todas essas pessoas que estavam do outro lado do muro, elas só passam a ter a ideia desses objetos através da imaginação, tá? Através do formato que era projetado pelo próprio reflexo do fogo. E essas imagens aqui, ó, é que Platão chama de um mundo sensível, tá? O mundo sensível é um mundo que ainda não tem acesso ao mundo real, ao mundo palpável. É apenas um mundo imaginário, são apenas ideias, tá? Do que é dado para o cérebro, por exemplo, de um cavalo. Digamos que passa um cavalo aqui pelo outro lado aqui da floresta, do fogo, tá? Desse fogo, dessa chama, e aí reproduz a sua imagem. Então as pessoas que estão aqui desse lado têm a imagem do cavalo, mas nunca viram o cavalo, não sabe como é um cavalo, tá? Não sabe como um cavalo reage. Então, para essa imagem aqui, o Platão chama de mundo sensível, tá? Esse é o mundo sensível, ó. Esse é o mundo sensível, tá? Esse mundo sensível, gente, ele é percebido pelos sentidos, tá? Ele é percebido pelos sentidos. Quando falamos de sentidos, logo nós pensamos o quê? Nós temos 5 sentidos, né? Olfato, audição, né? Tato, paladar, visão. Então são os sentidos que nós temos, tá? Só que Platão diz o seguinte, que como nós temos, no caso, o primeiro contato que nós temos é com o mundo sensível, ou seja, a ideia que é projetada
esse sentido ele não é absolutamente correto, tá? Ele não é correto e ele está susceptível também a erros, a engano, tá? É por isso que ele atenta para o mundo real, porque o mundo real é o mundo palpável, é o mundo que você pega, é o mundo que você vê, ou seja, é uma concretização daquilo que é subjetivo, é uma concretização daquilo que é imaginário, beleza? Muito bem. Então aqui ele fala do mundo sensível. O que acontece também, galera, no mito da caverna, é que tem um certo cara que consegue sair dentro dessa prisão, né? Ele consegue sair dessa escuridão, tá? Ele sai dessa escuridão e passa a conhecer fora, e aqui ele tem acesso ao sol, ó, que esse aqui é o sol. O sol, por sua vez, significa a verdade, tá? A verdade ou realidade. Realidade. O que acontece? Esse cara consegue sair e ele consegue perceber lá fora, né, que o sol é real e todas as imagens que eram projetadas, né, por via do fogo, na verdade, eram imagens reais, mas eram ideias de ideias do mundo previamente sensível, né? As primeiras ideias que ele havia tido através da sombra que ele viu pelas restas da fogueira, beleza? Bom, o que acontece, gente? O que acontece é que esse cara, depois que ele tem essa experiência pessoal lá fora da caverna, ele volta para a caverna, né? E aí, quando ele volta para a caverna, gente, ele tem uma coisa interessante, porque ele passa a ensinar para as pessoas da caverna o que ele viu lá fora, tá? E que tudo que ele viu aqui dentro da caverna, que são projetados por reflexo da fogueira, não são reais, tá? São apenas experiências sensíveis, né? Que ainda precisam ser atestadas pela própria realidade, ou seja, a partir do momento que as pessoas sairiam, né? Sairiam para fora da caverna. E aí a gente tem duas coisas importantes. A alegoria da caverna representa as etapas da educação de um filósofo, e essa é a explicação, tá? A explicação do filósofo, ao sair do mundo das sombras, ou seja, todas as pessoas que estavam aqui nesse processo de escuridão estavam sem um pleno conhecimento, né? Conhecimento das coisas, o conhecimento viviam em plena ignorância. E de fato, todas as pessoas que vivem sem o conhecimento são pessoas que vivem numa profunda escuridão da ignorância, não é verdade? Muito bem. Então, de um filósofo ao sair do mundo das sombras, né, ou seja, das aparências, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Após essa experiência, ele deve voltar à caverna e orientar os demais e assumir o governo da cidade. Por isso a análise da alegoria pode ser feita por dois pontos importantes. Então, veja, partindo desse princípio, a gente pode analisar dois pontos importantes, né? Dois pontos importantes dessa análise, dessa volta. Primeiro, político, né? Primeiro, político, tá? Político. E o segundo, tá? O segundo é epistemológico. Epistemológico. Tá? Epistemológico. Político por quê? Porque Platão entende que o cara que vai para fora da caverna e tem acesso à informação, tem acesso, ele é esclarecido, ele é orientado, ele é conhecimento, ele é o filósofo, tá? Ele é o filósofo capaz de governar uma cidade, tá? Capaz de governar a cidade. Tá? Veja, quando ele fala isso, ele fala com sentido, porque só pessoas realmente esclarecidas, né, pessoas esclarecidas, que têm a capacidade intelectual, na verdade, de governar os negócios da própria política, porque exige uma habilidade bem diferente daqueles que são ignorantes, que vivem no processo da escuridão da ignorância. Ok? Então, dois pontos importantes nós observamos nessa análise, nessa volta desse cara que sai desse processo de escuridão,
e passa a ter agora contato com a realidade. Quando ele passa a ter esse contato com essa realidade, galera, ele passa a ter contato com o mundo inteligível, tá? Ele passa a ter contato com o mundo inteligível, ou o mundo real, ou o mundo real, tá? Porque ele já não passa a ver mais de acordo com as imagens que recebe por reflexo da fogueira ou do fogo. Ele passa a ter uma experiência pessoal, e isso Platão chama de inteligível, beleza? A outra coisa importante também que ele faz com que ele volte, a segunda parte que a gente analisa, é a parte epistemológica. Quando falamos de epistemológica quer dizer o que, galera? Quer dizer teoria, tá? Epistemológica quer dizer teoria do conhecimento. Tá? Epistemológica quer dizer conhecimento ou teoria do conhecimento, tá? Como diz aqui, quando o filósofo volta para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro, então ele volta não só com a ideia de governar, no caso, a cidade, porque ele é um cara preparado, ele é um cara esclarecido, como ele volta também com a ideia para ensinar para essas pessoas que outrora estavam na escuridão da caverna, na escuridão da ignorância. Beleza? Continuando. Platão distingue dois tipos de conhecimento, gente. Dois tipos de conhecimento. Eu vou apagar aqui para a gente ter mais facilidade. Ele distingue dois tipos de conhecimento. Conhecimento muito importante, viu? Qual é o conhecimento? O conhecimento sensível. Conhecimento sensível. Conhecimento sensível. E o inteligível, conforme nós já falamos, e um inteligível, tá? Dois conhecimentos muito importantes que ele observa, tá? Inteligível. Observando o mito da caverna, percebemos 5 tipos de realidade, né? A gente vai observar agora o mito da caverna e a gente vai perceber 5 realidades. Vamos lá, 5 realidades, tá? 5 realidades. Quais são as 5 realidades? Primeiro, as sombras, tá? Primeiro, as sombras. Segundo, as marionetes, as marionetes. Terceiro, o exterior da caverna. O exterior da caverna. O exterior da caverna. O quarto, o sol. E o quinto temos o muro, tá? Quinto nós temos o muro. Perceberam, gente? As sombras, a aparente sensível das coisas. As sombras, na verdade, o que seria isso aqui, ó, tá? São o aspecto das coisas. Por exemplo, o cavalo que passou aqui pelo outro lado, tá? E aqui ele se apresenta aqui como a imagem do cavalo. As marionetes, né? As marionetes quer dizer a representação de animais, plantas, etc. Ou as próprias, né? As próprias imagens. As marionetes, na verdade, são as próprias imagens outras, não só de objetos especificamente, mas de vários objetos outros, tá? Temos o exterior da caverna, né? Que se trata do outro espaço, que é um espaço que retrata também uma outra realidade. O sol, que representa a própria esperança e a realidade. O sol é um fato, é uma realidade. O muro, né? O muro é esse que faz a separação entre os dois mundos, né? Os dois mundos, tanto o mundo da negritude, o mundo da ignorância, tá? Como o mundo também da realidade. E esse muro, na verdade, nós podemos chamá-lo até de muro divisor de águas. Por que muro divisor de águas?
porque ele é um muro que tanto divide, no caso, o mundo dos ignorantes, das pessoas que vivem em plena escuridão, tá? Na ignorância da escuridão, como também é um muro que representa o outro lado da realidade, ou seja, que representa o outro mundo, que é o mundo inteligível, da qual Platão fala. Esse outro lado do muro, que o Platão fala também, que é o mundo da escuridão, o mundo da ignorância, é chamado de mundo sensível, tá? De mundo sensível. Por que o mundo sensível? Porque ele é perceptível a partir dos sentidos, a partir da ideia que é projetada na parede e, por sua vez, por algum objeto que passa pela claridade do próprio fogo, ok? Então é chamado de inteligível. Muito bem. Agora vamos para a dialética de Platão, né? A alegoria da caverna é uma metáfora, tá? Isso é uma metáfora aqui muito inteligente, muito bem elaborada, que Platão lança para dar uma explicação das suas ideias simples e muito profunda, tá? E muito profunda mesmo. A alegoria da caverna é a metáfora que serve de base para Platão expor a dialética dos graus do conhecimento. Sair das sombras para a visão do sol representa a passagem dos graus inferiores do conhecimento aos superiores. Na teoria das ideias de Platão, distingue o mundo sensível, né, que seria o mundo sensível, e poder representar também o mundo dos fenômenos. Deixa eu só apagar aqui. O mundo sensível pode representar também o mundo dos fenômenos. Deixa eu apagar aqui. O mundo dos fenômenos. O mundo sensível quer dizer o mundo dos fenômenos. O mundo dos fenômenos, tá? E o mundo inteligível, o mundo das ideias, tá? O mundo das ideias, tá? Então, uma coisa diferente, sensível, fenômeno. O que seria o fenômeno? A imagem, né? A própria imagem que é projetada, não é isso? A imagem que é projetada, tá? O pássaro aqui, ó, que é projetado aqui, ó, pronto, aqui, ó. Vamos lá. O homem, né? Tem uma outra figura aqui que é um homem e tem aqui um cavalo, tá? O cavalo. Tem uma árvore também aqui e uma ave também que é projetada aqui. Ela passa por esse lado e por outro lado dentro da parede da caverna, ela é reproduzida a sua imagem. Então, essa imagem daqui é chamada aqui, gente, ó. É chamado de um mundo sensível ou os fenômenos, tá? Essas imagens aqui nós chamamos de fenômenos, tá? Por que fenômenos? Porque são fenômenos que ainda não foram explicados, porque até então está no mundo das ideias. O cara tem apenas uma ideia, por exemplo, de um cavalo, o cara tem uma ideia de um cachorro, o cara tem uma ideia de uma ave, mas que o cara nunca viu. Entende? Que o cara nunca viu. É mais ou menos, por exemplo, como uma cadeira. Por exemplo, a gente tem uma cadeira, todas as cadeiras são cadeiras, não são? Mas todas as cadeiras são diferentes. Tem cadeiras que são feitas de madeira, tem cadeiras que são feitas com encostos, tem cadeiras que são feitas com acolchoados, tá? Isso quer dizer, a cadeira ela é a ideia, tá? Agora, o formato, ou vamos dizer assim, o formato, os modelos que é acrescido na cadeira e que é a grande diferença, é que é o real. Isso que eles chamam de mundo inteligível, tá? O mundo sensível é só a ideia da cadeira, é uma cadeira, tá? É uma cadeira. Só que os demais modelos que são acrescidos nessa cadeira que é chamado de mundo inteligível. E esse mundo inteligível é o contato direto com a própria realidade, entende? Porque você pega, você sente que é a cadeira, beleza? Muito bem. Então, aqui nós temos aqui para Platão sensível, que representa, são os fenômenos, tá? Os fenômenos são as imagens que são produzidas pelo próprio reflexo da fogueira, tá? E o outro também, o inteligível, é o mundo das ideias. O mundo das ideias aqui, galera, ele parte aqui do Sol. Do Sol. Ou seja, são as experiências que esse filósofo passou a ter depois que ele saiu desse processo de escuridão.
depois que ele saiu desse processo de ignorância, tá? Depois que ele passa a ter a realidade das coisas, ele vê como é o cavalo, ele vê como é a planta, ele vê como é o sol, ele vê como é as plantas são verdes. Então ele percebe que ele tem um contato com essa realidade. Esse contato com a realidade, ela é uma concretização da própria ideia, tá? Da ideia que é, no caso, projetada antecipadamente pelo mundo sensível, entende? Então, para Platão, na verdade, esse mundo sensível, ele é frágil porque ele não apresenta consistência, ele é apenas uma ideia, mas a ideia mesmo são chamados mundos do mundo inteligível, é quando o sujeito passa a ter a realidade e passa a ter contato, tá? Contato com a realidade. Tá? Quando o sujeito passa a ter contato com a realidade, aí sim esse sujeito passa a viver uma experiência inteligível. Beleza? Então isso aí, principalmente, gente, é praticamente a base do pensamento platônico, tá? E é difícil você explicar o pensamento platônico, nas ideias platônicas, se você não partir do princípio da ideia do mito da caverna. Porque o mito da caverna, ela é uma alegoria muito simples, tá? Que ela explica as profundidades dos pensamentos filosóficos de Platão, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Eu vou explicar mais um pouco sobre o mundo sensível, apesar que o mundo sensível a gente já praticamente já aprendeu, mas eu vou ler só para a gente rememorizar e para a gente ter uma ideia melhor, tá? O mundo sensível perceptível pelos sentidos é o local de multiplicidade do movimento. É ilusório, ou seja, é ilusório, tá? Ele pode levar ao engano, ele pode conduzir ao engano, pura sombra do verdadeiro do mundo, né? Reflexo das imagens que se passa pelo reflexo da fogueira, ok? Por exemplo, mesmo que existam inúmeras dos mais variados tipos e ideias, deve ser uma imutável ou verdadeira realidade, ok? Ele de certa forma, embora sendo uma imagem que pode estar suscetível ao engano, mas ela é uma ideia de algo que é real, entende? Ela não é algo do imaginário do cara. O cara imaginou, por exemplo, um cavalo, então o cavalo não existe, o cavalo é um fantasma, nada disso, o cavalo é uma realidade. Agora ele precisa ter contato com isso, mas para isso ele precisa ir para o mundo inteligível, ele precisa ter essa experiência pessoal a partir da realidade, beleza? Vamos lá. O mundo inteligível é alcançado pela dialética ascendente que fará que a alma eleva-se das coisas múltiplas e imutáveis às ideias, umas imutáveis. As ideias gerais são hierarquizadas. No topo dela está a ideia do bem, a mais elevada em perfeição e a mais geral de todas. Na alegoria corresponde à metáfora do sol, tá? Sol. Quando fala hierarquizada, né, fala também do Sol, porque você vai perceber que o Sol hierarquicamente é o astro que está acima, tá, de tudo, beleza? Os seres em geral não existem senão enquanto participam do bem, e o bem supremo é também a suprema beleza, tá? Para Platão, o Deus de Platão, para Platão, a reminiscência é o processo da lembrança da alma. A gente percebe uma palavra muito interessante aqui em Platão, que é muito conhecida, que é reminiscência. Reminiscência. Tá? Palavra muito discutida hoje. O que seria reminiscência para Platão? Platão entende o seguinte: quando nasce uma pessoa, nasce um sujeito, ele nasce e ele tem apenas ideia das coisas que existem. É mais ou menos como o mito da caverna. As primeiras experiências que as crianças têm, os seres humanos têm, os recém-nascidos têm, é o rosto da mãe, é o formato do ovo, é uma galinha, é um pato, é um cavalo, em que os pais se preocupam sempre em mostrar para essa criança, mas que ao longo do tempo todas essas imagens elas ficam projetadas dentro da sua consciência, dentro da sua alma.
que a partir do momento que essa criança ela vai amadurecendo, ela vai tendo essa experiência com a realidade. Quando ela observa um cavalo, ela percebe que o cavalo já é uma ideia sensível de alguém que já mostrou para ele que era um cavalo, tá? Então essa experiência da realidade, na verdade, é uma experiência com o próprio mundo sensível. Então ele diz o seguinte, que nesse processo de reminiscência, o sujeito passa a lembrar dentro da sua alma dessas experiências que teve com o sensível, beleza? Muito bem, continuando aqui. Vamos falar agora um pouco sobre Aristóteles, tá bom? Beleza, gente? Vamos falar sobre Aristóteles, falamos bastante sobre Platão, vamos falar agora sobre Aristóteles. Aristóteles é um cara fenomenal também, tá? É um cara que passa a ser seguidor, né, incondicional de Platão, tá? Observando uma coisa importante também, tá? Muito importante. Bom, falando um pouco de Platão, eu vou falar só um pouco, uma coisinha pouca. Platão é o seguinte, foi um cara que se inspirou em dois grandes pré-socráticos, né? Que é Heráclito, né? Heráclito, tá? Heráclito. Tá? E o outro é Parmênides. Parmênides. Tá? São dois pré-socráticos, tá? Há uma grande coisa que Heráclito dizia o seguinte, que todas as coisas são mutáveis. É aquele cara que diz que ninguém se banha numa água, se banha no rio com a mesma água, tá? Porque quando você fosse banhar pela segunda vez, a água já passou. É o cara que diz que todo o processo está em processo de mudança. Ele não é um processo permanente, fixo ali, estático, tá? Então foi nessa pessoa aqui que Platão se inspirou também, tá? Para iniciar suas teorias, tá? E o outro cara também foi o Parmênides. O Parmênides dizia o seguinte, que todas as coisas eram mutáveis, ou seja, que não eram mutáveis, que não mudavam, permaneciam a mesma coisa, tá? Então foram esses dois personagens que Platão se inspirou, em Heráclito e Parmênides, tá? Vamos agora para uma outra figura muito legal, é o chamado Aristóteles. Aristóteles é outro cara fenomenal também. Vou escrever o nome do cara aqui. Aristóteles. Bom, Aristóteles, gente, ele nasceu, vamos lá, 384 e morreu em 322 anos de Cristo. Antes de Cristo. Muito bem. Nasceu em Estagira, né, na Macedônia. Recebe a designação com 17 anos, aí foi para Atenas estudar na academia de Platão, viu, galera? Importante lembrar, viu? Ele é um discípulo de Platão e ele vai estudar na academia de Platão, tá? Platão vai lá e abre uma academia em Atenas. Atenas, naquele nesse tempo, Atenas ela é um grande centro cultural, tá? É o centro cultural onde se discute as grandes questões reflexivas sobre a vida, sobre a humanidade, sobre a matemática, sobre a astrologia, tá?